Como que são os White Walkers? O que eles realmente querem? Quais são seus poderes e como eles pensam e funcionam? No vídeo de hoje eu irei falar tudo que eu consegui coletar de informações sobre os White Walkers, desde sua origem até o momento atual da série. E aí, o Merdade Youtuber aqui quem fala é o Daniel, sem dizer que é mais um vídeo. No vídeo de hoje, voltando ao quadro Game of Thrones explicado, eu irei contar a vocês sobre os White Walkers. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos falando sobre eles, mas esse será dedicado inteiramente a eles, à sua origem e a como eles funcionam. Antes de tudo, se você não conhece o canal e é novo por aqui, seja bem-vindo. O meu canal no momento é focado em Game of Thrones, mas eu pretendo expandir aí para outros conteúdos no final desse ano, incluindo Star Wars. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, também deixe seu gostei que ajuda muito no crescimento tanto do vídeo quanto do canal. Comentem aí também o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham dos White Walkers, se eu errei em alguma coisa ou se faltou em alguma informação. Vale lembrar que como a série passou os livros, eu vou estar usando exemplos das duas obras para tentar chegar numa conclusão sobre eles, pois nos livros também temos bem menos informações do que na série, mas ainda assim são ótimas informações. Como por exemplo, por quem eles foram criados, que é algo que provavelmente vai ser informado, né, nos Ventos do Inverno. Há 8.000 anos atrás existiu o período que tomou o mundo na escuridão, conhecido como a Longa Noite. O período com o inverno intenso que durou gerações, onde pessoas nasciam, cresciam e morriam sem saber o que era ver o sol. Nesse tempo, os White Walkers desceram das terras do Sempre Inverno e tentaram conquistar Westeros pela primeira vez, matando tudo o que há de vivo. Claro que são apenas histórias contadas passadas à frente, mas como nós sabemos, isso realmente existiu e a Segunda Longa Noite está voltando. Antigamente, os White Walkers foram derrotados pelos primeiros homens e assim Brandon Stark, conhecido como o Construtor, recebeu a ajuda das crianças da floresta e dos gigantes para construir a gigantesca muralha de gelo que nós conhecemos. Com a ajuda das crianças da floresta, a muralha teve propriedades mágicas que impediam com que os mortos passassem por lá. Todos os White Walkers foram extintos? Provavelmente não, eles estavam apenas descansando e agora não estão mais, como diz Osha em algum momento da série. Nos livros ainda há um mistério como os White Walkers surgiram e o que eles querem, né, qual o objetivo deles, mas na série já nos foi mostrado que foram as crianças da floresta que criaram os White Walkers. Quando Brandon Stark pergunta por que, as crianças falam, para nos proteger de você, dos homens. Caso muitos devem estar se perguntando, como assim? Mas as crianças não lutaram lado a lado dos primeiros homens contra os White Walkers? Sim, elas lutaram, mas o que aconteceu para elas se aliarem? Antigamente, na Era da Aurora, as crianças da floresta viviam em Westeros ao lado dos gigantes, duas raças que sempre estavam em guerra, com as crianças lutando de armas feitas de vidro de dragão, flechas e lanças, enquanto os gigantes lutavam com troncos de árvore. Os dois viviam nas florestas e caçavam os animais. Eu me darei a explicar a vocês sobre o começo de toda Westeros e irei incluir no quadro aí a história de Game of Thrones, então eu irei dar uma simplificada aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Mas no sul, por Dorne, chegaram os primeiros homens. Antigamente Dorne era conectada com Essos pelo braço de Dorne, mas as crianças com a ajuda de magia conseguiram destruir aquelas terras, transformando-as nas ilhas conhecidas como os Degraus. Diferente das crianças, os primeiros homens viviam em tendas e vilas, enquanto também semeavam os campos e plantavam mais alimentos. Os primeiros homens eram muitos e cada vez mais seus números cresciam. Eles precisavam de mais terras até que encontraram os represeiros, árvores brancas com folhas vermelhas e rostos encravados neles. Os primeiros homens ficaram com medo no início, mas deixaram de ter quando a árvore não fez nada quando o machado entrou. As crianças acreditavam que seus espíritos iam para os represeiros após a sua morte. Elas não tinham livros, canções, informações nem história, apenas os antepassados que elas acreditavam estar nos represeiros. Com a atitude dos primeiros homens, as crianças tiveram de agir e lutar para sobreviver. Os primeiros homens nunca haviam visto represeiros antes e as crianças nunca haviam visto bronze antes. Vidro de dragão não era páreo para as armas feitas de bronze dos primeiros homens e aos milhares as crianças foram morrendo e tendo seus represeiros cortados. A guerra entre eles durou gerações, com as crianças usando sua mágica e os animais e os primeiros homens queimando cada represeiro que eles conseguissem encontrar. Com medo de entrar em extinção, os Videntes Verdes, como eram chamados, se reuniram para usar toda a magia que eles conseguissem para chamar o Martelo das Águas para inundar o braço de Dorne por onde os primeiros homens haviam cruzado, inundando também o Gargalo para conter a invasão dos primeiros homens, mas não foi suficiente, eles eram muitos. Apenas tivesse um jeito de virar os números dos primeiros homens contra eles.
E foi o que as crianças conseguiram. Após capturar um homem, as crianças o amarraram em pedra e utilizaram de toda a magia que eles tinham, cravando um vidro de dragão no peito do homem. As crianças conseguiram transformá-lo. Os olhos do homem ficaram azuis e a sua pele ficou tão branca quanto a neve, com uma textura glacial. O primeiro White Walker havia sido criado. Gerações no futuro, os líderes dos primeiros homens se encontraram com os líderes das Crianças da Floresta e um pacto foi feito na ilha pelo Olho de Deus, onde hoje é Harrenhal. As crianças iriam deixar o Westeros e iriam para o máximo de norte que conseguirem, e os primeiros homens não cortariam mais os represeiros. Então finalmente eles tiveram paz, mas não por muito tempo, pois logo eles tiveram que se tornar aliados contra um inimigo maior, os White Walkers. A arma que as crianças da floresta haviam criado iria se voltar contra eles. A força da natureza era maior até que a força das próprias crianças, que tiveram suas armas perdidas. Os White Walkers possuíam a força de transformar tudo que está morto em vida novamente, incluindo as crianças. Eles não foram programados para destruir apenas os primeiros homens. A magia das crianças em cima deles não era mais forte o suficiente. A magia deles havia sido perdida com o passar do tempo, sem grandes terras e sem represeiros. Então a longa noite começou. A única coisa que conseguimos saber é que os White Walkers conseguiam transformar tudo que estava morto em vida e adicioná-los ao seu exército. Mas por quê? O máximo que eu consigo pensar, e como eu já falei em outros vídeos, é que os White Walkers agem como se fosse uma espécie de fungo, transformando tudo que está morto e dando uma nova vida àquilo. Antigamente as crianças conseguiam controlá-los, fazer com que eles atacassem apenas os primeiros homens. Provavelmente, mas eles acabaram se mostrando mais fortes que as crianças, tendo uma conexão maior ainda com a natureza. Na sexta temporada nós vimos que o Rei da Noite consegue estar também nas visões verdes do Bran, conseguindo até tocá-lo. Será que os White Walkers possuem visões verdes? Eu comentei sobre isso também em outro vídeo, como eles foram criados aí pela magia das Crianças da Floresta, eles talvez possuam também as habilidades que as Crianças da Floresta possuíam, incluindo a habilidade de Wargar e a habilidade de visões verdes. O George Martin gosta de dar um tom de realidade para a história, então provavelmente os primeiros homens passaram a ter essas habilidades também pela reprodução entre os primeiros homens e as crianças da floresta. Do mesmo jeito que acontecia entre os colonizadores portugueses e os indígenas aí do Brasil. O que eu acredito é que é possível que o homem, que era o Rei da Noite, antes de ser transformado, tivesse visões verdes e também fosse um Warg. Mas o que é mais plausível é que os White Walkers em si já possuem as visões verdes, etc., conseguindo estar presentes nas visões do Brandon. Uma habilidade que eles também possuem é de realmente trazer o inverno com eles, uma névoa que os cercam. Não é bem um poder, mas é como se fosse uma habilidade passiva deles. Quem entende de RPG aí sabe do que eu tô falando. Mas é como se fosse uma habilidade que não precisasse ativar, é algo que está presente com eles. E sobre as fraquezas, por que o vidro de dragão e aço valeriano? Vidro de dragão é meio óbvio, é aquilo que foi utilizado para criá-los, também é aquilo que vai destruí-los. Já que os primeiros homens utilizavam bronze, a fraqueza seria algo que eles já tinham acesso, no caso o vidro de dragão. Agora a situação do fogo é para matar os mortos-vivos em si e não os White Walkers, conhecidos como Whites. É como se fosse fogo, né? Fosse a força que negasse o controle dos White Walkers, pois o corpo já está morto, ele foi apenas reanimado. É possível reanimar algo que está completamente queimado e transformado em cinzas? Certo? Certo. Já o osso valeriano é um pouco complicado. O George não comentou muito sobre o osso valeriano, mas eu tenho as minhas teorias. O aço valeriano também é chamado como aço de dragão. Teorias existem de como que ele é forjado, o aço valeriano, já que o conhecimento foi perdido com a queda de Valíria. Mas teorias ainda existem. Eu, como disse, pessoalmente acredito que é um processo mágico envolvendo o ferreiro ter que trabalhar constantemente no aço, enquanto o dragão joga chamas no mesmo. Provavelmente o ferreiro teria de ser alguém com sangue puro de dragão para não se queimar como a Daenerys. Outro poder, o tipo de controle que os White Walkers possuem foi mostrado aí na sétima temporada, é com o White Walker sendo morto, os Whites restantes também morrem, apenas sobrando um. Talvez seja pelo motivo de que aquele Walker transformou aqueles Whites e que não sobrou, né? O que não sobrou não fazia parte do comando dele, em específico, já que o Rei da Noite precisava ver o que estava acontecendo em todos os cantos. Isso e a teoria das visões verdes explicaria muita coisa desse episódio, como também o porquê do Rei da Noite já vai saber o que vai acontecer, ele saber que os dragões da Dany iam vir, ele saber que ele ia conseguir, ele ia precisar de um dragão para conseguir cruzar a muralha. É acreditado também que os White Walkers possuem um dialeto próprio, que para os humanos é como algo como se fosse
gelo quebrando. A Melisandre diz que os White Walkers servem o Grande Outro, um deus da escuridão, gelo e morte, que está em uma guerra eterna com R'hllor, o deus da luz, fogo e vida. Um dialeto próprio para os White Walkers até chegou a ser criado na série, mas não foi utilizado. Quando perguntaram pro George sobre as espadas de gelo dos White Walkers, Martin apenas respondeu com "é sim gelo, mas não o gelo que conhecemos. Os White Walkers conseguem fazer coisas inimagináveis com o gelo." Quais serão os outros poderes dos White Walkers? Será que eles têm alguma outra fraqueza? Eu acredito que a maioria das nossas perguntas serão respondidas nos Ventos do Inverno, já que na série o que precisava ser explicado sobre os White Walkers já foi, agora estamos na reta final. Algo curioso da série é que, se eu não me engano, lá pela segunda ou terceira temporada, nós vemos um White Walker levando um dos bebês do Craster para as Terras do Sempre Inverno, e lá conseguimos ver uma espécie de reino dos White Walkers, um lugar que nenhum homem conseguiu chegar, e com toda razão, já que provavelmente deve fazer menos 100 graus por lá. Agora eu quero saber de vocês, quais outros poderes vocês acham que os White Walkers possuem? O que mais vocês acham que eles conseguem fazer? Será que a gente vai ver alguma novidade na oitava temporada em relação a isso? Deixem aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Eu sou o Denis, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou galera, até a próxima e fui!